Vivemos em uma época que a leitura é incentivada a todo momento, mesmo com as novas ferramentas digitais disponíveis. O consumo da leitura em sua essência, ou seja, através das folhas de um livro, tem crescido cada dia mais. E para os próximos anos, essa perspectiva aumenta consideravelmente. Eu sou a Domino e você está no canal Bairro de Perguntas. Se você é um leitor assíduo, provavelmente guarde na memória algumas obras inesquecíveis, aquelas que, mesmo após lê-las, permanecem em sua biblioteca pessoal. No entanto, existem alguns livros considerados extremamente perigosos e prejudiciais para os seus leitores. Alguns são proibidos e determinados em países, principalmente devido ao seu conteúdo, o que pode afetar diretamente o psicológico de quem os lê. Principalmente nos séculos XIX e XX, alguns autores foram extremamente polêmicos. Portanto, prepare-se, pois no vídeo de hoje trazemos alguns dos livros considerados os mais perigosos da história. Você teria coragem de lê-los? Versos satânicos. Existe aquele velho ditado: nunca julgue o livro pela capa. E, de fato, ele pode ser aplicado em vários momentos com certa coerência. No entanto, outros livros, somente pelo título, já nos oferecem uma certa dimensão do seu conteúdo. O livro Versos Satânicos, do escritor inglês de origem indiana, Salman Rushdie, entra nesse vídeo por alguns motivos. A obra de ficção fala sobre dois indianos, os quais sobreviveram a um atentado à bomba em um avião. Após a queda na Inglaterra, um deles desenvolve chifres, cascos e um rabo, enquanto o outro cria uma espécie de anel de luz que rodeia um corpo celeste. O título do livro, Versos Satânicos, faz referência a alguns versos do Alcorão, o livro sagrado pelo Islã. Por isso, a obra foi considerada extremamente ofensiva ao profeta Maomé. Para se ter uma ideia, após a sua publicação em 1989, o líder iraniano Ruhollah Khomeini fez um pronunciamento ordenando a morte de Rushdie. Mais que isso, qualquer pessoa que tomasse conhecimento do seu conteúdo estaria condenada à morte. Rushdie, que no livro declara que não acredita mais na religião, foi obrigado a viver escondido por um bom tempo. Dá para entender por que esse livro é tão perigoso, não dá? Livro de Soyga. Voltando alguns séculos no tempo, temos uma das histórias mais intrigantes e misteriosas de todos os tempos. Primeiro devemos conhecer um homem que deixou um grande legado, sendo considerado um dos homens mais sábios da história, John Dee. Ele foi matemático, astrônomo, geógrafo, astrólogo e também conselheiro da Rainha Elizabeth I. Nada mal nesse currículo, não é mesmo? Além de todos esses atributos, Dee era um grande ocultista e dedicou uma boa parte de sua vida a esse tipo de estudo. Em sua posse, naquele tempo, havia um livro de segredos, um manuscrito chamado Soyga, que Dee acreditava ter sido revelado pelos anjos ao seu escritor, que, segundo Dee, foi um dos primeiros humanos da Terra. Durante a sua vida, ele e muitos outros especialistas da época tentaram decifrar esse estranho livro sobre magia, que contém códigos, magias e desenhos que para nós não fazem o menor sentido. Após a sua morte, o livro simplesmente desapareceu de uma enorme biblioteca pessoal e só voltou a aparecer em 1994, quando duas cópias foram encontradas. Os estudiosos ainda estão tentando desvendar seus mistérios, mas o que descobriram até agora é um código perturbadoramente complicado de demonologia, encantamentos mágicos e astrologia. O livro de Soyga, também conhecido como Genealogia dos Anjos, foi objeto de grande interesse para John Dee durante a maior parte de sua vida. Ele tentava contatar os seres angelicais e esperava que esse livro o ajudasse. Alegou que pediu ao anjo Uriel para auxiliá-lo a entender o livro de Soyga. Há quem diga que o livro só poderia ser interpretado pelo arcanjo Miguel. Mas eu creio que é melhor manter os segredos desse livro escondido. Muitos preferem não correr o risco. Livro Minha Luta. Voltando ao século XX, um livro que causa muitas controvérsias é intitulado Minha Luta, sendo o livro mais famoso de um dos seres humanos mais famosos que já pisaram na Terra, Adolf Hitler. Inicialmente, esse livro foi publicado em suas edições nos anos de 1920 e 1926, após Hitler ser preso por tentar organizar um golpe de Estado em Munique. Mas o que o torna esse livro tão prejudicial e perigoso? Bem, se você conhece um pouco de história, sabe das barbaridades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial,
principalmente em relação ao massacre sofrido pelo povo judeu. Minha Luta é uma prévia dos pensamentos de Hitler sobre antissemitismo, racismo, principalmente em relação ao povo judeu, e ideias extremistas sobre o surgimento do Partido Nazista. Minha Luta tornou-se um guia ideológico e de ação para os nazistas, e ainda hoje influencia grupos neonazistas, sendo chamado por alguns de Bíblia nazista. As ideias principais do livro são exatamente as que foram posteriormente aplicadas na Alemanha nazista. O Diário de Turney. Segundo essa premissa, outro livro que causa muitas discussões é O Diário de Turney, escrito por William Percy sob o pseudônimo de Andrew MacDonald, em 1978. O livro foi reimpresso várias vezes ao longo dos anos. O conteúdo desta obra diz respeito a um grupo de brancos da raça ariana que, por meio de uma revolta armada, derrubou o governo dos Estados Unidos, descrito no livro como totalmente dominado por judeus. Essa revolução violenta visava eliminar pessoas negras e não arianas da face da Terra, como relatado no livro. De acordo com o livro, isso seria feito primeiro nos Estados Unidos e, posteriormente, no mundo todo. Segundo alguns especialistas, o livro é o mais lido entre os extremistas que seguem essa ideologia. Possivelmente pode ter influenciado Timothy McVeigh, um ex-militar que bombardeou um prédio em Oklahoma City no ano de 1995. Resultando na morte de 168 pessoas e deixando mais de 680 feridos. Por muitos, é considerado um livro encorajador devido ao seu conteúdo racista e extremista. O Grande Grimório. Como vimos até aqui, a definição de perigoso pode variar de acordo com a obra, e o que não falta por aí são lendas e histórias sobre grandes livros de magia utilizados por bruxos e bruxas renomados. Um exemplo das obras é o Grande Grimório. A cópia mais antiga desse livro é datada de 1520, porém acredita-se que tenha sido escrita anos antes pela alta cúpula da magia que existia naquela época. O conteúdo desse livro vai além de outros similares sobre o tema. Ele ensina os leitores a invocar Lúcifer em pessoa, a fim de fazer um pacto com o governo do inferno. Manuscritos datados de 1616 afirmam que nem mesmo os líderes satanistas tinham coragem de usá-lo, pois sabiam que seriam derrotados. No entanto, o livro despertava a cobiça não pelo máximo poder que poderia conceder, mas sim pelo mínimo. Além das invocações de demônios, ele contém uma grande quantidade de feitiços, fórmulas e segredos. Atualmente, é possível encontrar o Grande Grimório em qualquer livraria especializada e até mesmo em formato PDF na internet. No entanto, acredita-se que o verdadeiro Grande Grimório nunca tenha sido mostrado ao público e que esteja guardado no Vaticano, tendo sido recolhido pela Igreja por volta do século XVIII. Necronomicon. E por fim, um dos livros mais polêmicos de todos os tempos, principalmente em relação à sua existência. É conhecido como Necronomicon. Esse livro, que inicialmente era chamado de Al-Azif, foi escrito por Abdul al-Hazred por volta do ano de 700. Esse homem era conhecido como um poeta louco e ganhou essa reputação devido ao fato de ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo por realizar atos insanos ao longo dos anos isolado no deserto. Sobre o manuscrito, o próprio autor adverte que a sua leitura pode levar à loucura, gerar pesadelos e até mesmo visões horríveis. Segundo alguns pesquisadores, o livro reúne diversos conhecimentos, desde cultos antigos até invocações e magias. Acredita-se que a maioria das verdadeiras cópias desse livro tenha sido perdida, mas acredita-se também que em algum lugar ainda existe o livro original. Apesar de haver referências a esse livro em diversos lugares, muitos afirmam que ele não passa de uma invenção do escritor Howard Phillips Lovecraft, o estadunidense que escrevia contos de terror. A primeira vez que Lovecraft mencionou o livro O Árabe Louco foi em 1921, no conto A Cidade Sem Nome. Somente anos depois ele lançou o livro A História do Necromion, onde conta toda a trama sobre o livro. Além dele, diversos autores também falam sobre esse tema. Não se pode afirmar se o livro é real ou se é uma farsa, mas o que foi escrito sobre ele o torna uma das leituras mais perigosas do mundo. Bom, segundo os sites especializados, esses foram alguns dos livros considerados os mais perigosos e prejudiciais da história, tanto para quem os lê
como para aqueles que usam seus conhecimentos como inspiração para causar danos a outras pessoas. Agora eu passo a bola para você. Existe algum livro que você sugeriria para fazer parte desse vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje e se gostou, já se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Agradeço pela sua companhia e por ter ficado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.